Capítulo 3. O heroísmo da obediência passiva. A porta se abriu. Abriu-se de par em par, rapidamente, como se alguém a tivesse empurrado sem titubear. Entrou um homem. Já sabemos quem é. É o viajante que vimos há pouco procurando abrigo. Entrou, deu um passo e parou, deixando a porta aberta atrás de si. Carregava a mochila às costas, o cajado na mão, uma expressão rude, destemida, cansada e violenta nos olhos. O fogo da lareira o iluminava. E estava medonho. Era uma aparição realmente sinistra. Magloire não teve forças para gritar. Levou um susto e quedou-se boquiaberta. A senhorita Baptistine voltou-se, viu o homem que entrava e levantou-se assustada. Depois, voltou-se calmamente para a lareira, olhou para o irmão e seu rosto tornou-se, outra vez, profundamente calmo e sereno. O bispo olhou o recém-chegado com toda a tranquilidade. Como ia falar, sem dúvida para lhe perguntar o que desejava, o homem apoiou-se com ambas as mãos sobre o cajado, examinou calmamente o velho, as duas senhoras, e disse em voz alta: "Chamo-me Jean Valjean. Sou um grilheta. Passei 19 anos nas galés. Há 4 dias estou em liberdade, a caminho de Pontarlier, que é o meu destino. Há 4 dias que ando a pé, desde Toulon. Hoje mesmo caminhei 12 léguas. À tarde, chegando a este lugar, fui a uma hospedaria, expulsaram-me de lá por causa do passaporte amarelo que apresentei na delegacia. Não podia ser de outra forma. Fui, então, a um albergue. E tanto num lugar como no outro me disseram: "E vá-se embora daqui." Ninguém me quis receber. Fui à prisão e não me quiseram abri-la. Deitei-me numa casinha de cachorro e este me mordeu e expulsou como se também ele fosse homem. Pareceu-me que até ele sabia quem eu era. Fui então para os campos, para dormir à luz das estrelas, mas não havia estrelas. Pensei que iria chover e não haveria Deus algum que pudesse impedir a chuva, e reentrei na cidade para ajeitar-me na soleira de alguma porta. Lá, na praça, ia me deitar sobre uma pedra, quando uma boa senhora me mostrou esta casa dizendo: "Bata aquela porta." Bati. O que é isto aqui? Um albergue? Dinheiro eu tenho, todo o meu salário. 109 francos e 15 soldos, ganhos nas galés pelo meu trabalho em 19 anos. E eu pago. Que me importa? Tenho dinheiro. Estou muito cansado, em 12 léguas a pé, estou morto de fome. Posso ficar aqui? Magloire, disse o bispo, ponha mais um prato à mesa. O homem deu alguns passos e se aproximou do candeeiro que estava sobre a mesa. Mas olhe, replicou, como se não tivesse entendido bem, não é isso. O senhor compreendeu? Sou um grilheta. Um forçado. Venho das galés. E tirou do bolso uma grande folha de papel amarelo, desdobrando-a: "Aqui está o meu passaporte. Amarelo, como podem ver. É quanto basta para me expulsarem de qualquer lugar para onde eu vá. Quer ler? Eu também sei ler. Aprendi nas galés. Lá há uma escola para quem quiser aprender. Veja aqui, olhe o que escreveram: Jean Valjean, forçado liberto, natural de, e não importa de onde, esteve nas galés 19 anos. 5 anos por roubo e arrombamento. 14 anos por haver tentado fugir 4 vezes. É homem muito perigoso. Olhe. Todos me expulsaram e o senhor vai me receber? Isto aqui é um albergue? Receberei cama e comida? Há aqui, por acaso, um estábulo? Magloire, disse o bispo, arrume a cama que está na alcova. Já explicamos como as duas senhoras lhe obedeciam. Magloire saiu para cumprir suas ordens. O bispo voltou-se para o homem: "Sente-se, meu senhor, e achegue-se à lareira. Vamos jantar agora mesmo, enquanto o senhor janta arrumamos-lhe uma cama."
Foi então que o homem compreendeu alguma coisa. A expressão de seu rosto, até então sombria e dura, encheu-se de admiração, de dúvida, de alegria, tornou-se extraordinária. Pôs-se a balbuciar como um louco. Mas é verdade? Não é possível. Posso ficar? O senhor não me expulsa. Eu, um forçado. Não me trata de você, mas de senhor? Nem me diz, como os outros, saia daqui, seu cachorro. Eu estava certo de que me expulsaria. Por isso fui logo dizendo quem eu sou. Ó! Bendita mulher que me indicou esta casa. Eu vou jantar. Uma cama com colchão e lençóis. Como todo mundo. Uma cama. Há 19 anos que não durmo numa cama. O senhor não quer mesmo que eu me vá? Que gente mais boa! Em todo caso, tenho dinheiro. Vou pagar bem. Perdão, senhor hoteleiro, como é o seu nome? Pago o que quiser. O senhor é um bom sujeito. O senhor é mesmo estalajadeiro? Eu sou, disse o bispo, e um simples padre que mora aqui. Um padre. Replicou o homem. Ora que padre bondoso! Então não vai me cobrar nada? O senhor é o vigário, não é mesmo? Vigário da grande igreja da praça. Mas é verdade mesmo que sou muito burro. Nem vi que o senhor usava barrete. Enquanto assim falava, colocou a mochila e o cajado em um canto, repôs o passaporte no bolso e sentou-se. A senhorita Baptistine o olhava com bondade. Ele continuou: o senhor é humano, senhor cura, não despreza ninguém. Que coisa boa um padre bom! Então, não é preciso que eu lhe pague? Não, disse o bispo, guarde o seu dinheiro. Quanto o senhor tem? 109 francos, não é o que disse? E 15 soldos, acrescentou o homem. 109 francos e 15 soldos. E quanto tempo demorou para ganhar esse dinheiro? 19 anos. 19 anos? O bispo suspirou profundamente. O homem prosseguiu: tenho ainda todo o meu dinheiro. Em 4 dias não gastei mais de 25 soldos, que ganhei ajudando a descarregar mercadorias em Grasse. Já que o senhor é padre, vou dizer-lhe, e nas galés tínhamos um capelão. Uma vez até vi um bispo. Excelência, como o chamavam? Era o bispo de Majore, em Marsella. É um padre que manda nos outros padres, o senhor deve saber. Perdão, não sei falar dessas coisas. Não entendo nada disso. O senhor me compreende, não é? Disse missa no meio da prisão, no altar, com um funil dourado na cabeça. Em pleno sol do meio-dia, como aquilo brilhava! Nós estávamos enfileirados nos 3 lados da prisão, com os canhões de morrões acesos bem à nossa frente. Não víamos quase nada. Ele falou, mas estava muito longe e não entendemos patavina. Isso é que era um bispo. Enquanto falava, de Bienvenu fechou a porta que havia ficado escancarada. Magloire entrou novamente na sala, trazendo pratos e talheres. Magloire, disse o bispo, ponha-os o mais perto possível da lareira. E, voltando-se para o hóspede, aqui nos Alpes o vento da noite é muito forte. O senhor deve estar com frio, não é? Cada vez que ele dizia senhor, com sua voz docemente grave e tão amiga, o rosto do homem se iluminava. Senhor, para um forçado, é um copo de água a um náufrago da Medusa. A ignomínia tem sede de consideração. Mas esse candeeiro, disse o bispo, e não ilumina nada. Magloire compreendeu e foi buscar, sobre a lareira do quarto de dormir de Sua Excelência, os 2 castiçais de prata, colocando-os à mesa com as velas acesas. Senhor vigário, disse o homem, o senhor é muito bom e não me despreza, recebe-me em sua casa, acende as velas só por minha causa,
apesar de saber de onde venho e que sou um homem perigoso. O bispo, sentado a seu lado, tocou-lhe docemente a mão. Não era preciso que o senhor me dissesse quem era. Esta não é a minha casa, é a casa de Jesus Cristo. Esta porta não pergunta quem entra como se chama, mas como sofre. O senhor está neste caso, tem sede e fome. Seja, pois, bem-vindo. Portanto, não me agradeça nem diga que o recebeu na minha casa. Ninguém aqui está em sua própria casa, com exceção de quem necessita de abrigo. Eu costumo dizer a todos os que passam por aqui, esta casa é mais de vocês que minha. Tudo o que está aqui é de vocês. Que necessidade tenho eu de saber-lhes o nome? Além do mais, antes que mo digam, vocês têm um nome que eu já sei qual é. O homem arregalou os 2 olhos admirados. Verdade? O senhor já sabe como me chamo? Já, e respondeu o bispo, seu nome é meu irmão. Olhe, senhor vigário! Exclamou o homem. Quando entrei aqui, estava morto de fome, mas o senhor é tão bom que, não sei como, a fome passou. O bispo olhou e lhe disse, o senhor tem sofrido muito, não é verdade? Nem fale. O macacão vermelho, os pesos amarrados aos pés, uma tábua como leito, o calor, o frio, o trabalho, a turba dos forçados, as bordoadas, as algemas por nada, a prisão por uma palavra, e sempre, estando doente ou não, preso pelas correntes. Os cães são muito mais felizes. 19 anos. Estou agora com 46. E o que tenho? Um passaporte amarelo. Eis tudo. É verdade, replicou o bispo, o senhor acaba de sair de um lugar de tristeza. Mas ouça, haverá mais alegria no céu pelas lágrimas de um pecador arrependido que pela túnica branca de 100 justos. Se o senhor saiu desse lugar de dor com pensamentos de ódio e de cólera contra os homens, então, é digno de compaixão. Pelo contrário, se os seus pensamentos são de benevolência, de doçura e de paz, o senhor vale muito mais que qualquer um de nós. Nesse ínterim, Magloire havia servido à mesa e sopa, feita com água, óleo, pão e sal, um pouco de toucinho, um pedaço de carne de carneiro, figos, queijo fresco e pão de centeio. E, sem que ninguém a mandasse, acrescentou ao usual uma garrafa de vinho velho de Malves. A fisionomia do bispo tomou instantaneamente essa expressão de alegria própria das naturezas hospitaleiras, e à mesa. Disse com vivacidade. Como era seu costume sempre que jantava com ele algum estranho, fez com que o homem se sentasse à sua direita. O bispo rezou o Benedicite, depois, ele mesmo serviu a sopa, como de hábito. O homem pôs-se a comer avidamente. De repente, o bispo disse, parece-me que está faltando alguma coisa. Com efeito, Magloire havia posto à mesa os 3 talheres indispensáveis. Ora, era costume da casa colocar sobre a toalha, quando havia algum hóspede, os 6 talheres de prata, ostentação inocente. Essa graciosa demonstração de luxo era uma espécie de criancice encantadora naquela casa acolhedora e severa que elevava a pobreza a uma dignidade. Magloire compreendeu a observação, saiu sem dizer palavra, e, um momento depois, os 3 talheres reclamados pelo bispo brilhavam sobre a toalha, simetricamente colocados à frente de cada um dos convivas. Capítulo 4. Curiosidades sobre as fábricas de queijo de Pontarlier. Agora, para dar ideia do que se passou nesse jantar, o melhor é transcrever aqui um trecho de uma carta da senhorita Baptistine a Boischevron, em que a conversa entre o forçado e o bispo é contada com ingênua minuciosidade. O homem não dava atenção a ninguém. Comia com uma voracidade de esfaimado. Todavia, após o jantar, falou assim em senhor vigário, isto tudo é bom demais para mim, mas devo dizer-lhe uma coisa, os cantoneiros que não me deixaram comer em sua companhia passam muito melhor que o senhor. Para nós, essa observação foi algo chocante. Meu irmão respondeu, mas eles se cansam muito mais que eu.
Não, senhor, e replicou o homem, eles têm mais dinheiro. Estou vendo que o senhor é pobre. Talvez nem seja vigário. Ora, por exemplo, se o bom Deus fosse justo, bem que o senhor merecia ser vigário. O bom Deus é mais do que justo, e disse meu irmão. Um momento depois acrescentou, Senhor Jean Valjean, é para Pontarlier que o senhor vai? E com itinerário obrigatório. Creio que foi assim que respondeu. Depois continuou, preciso estar a caminho amanhã antes de o sol sair. É duro viajar assim, e se as noites são frias demais, os dias são por demais quentes. Pois o senhor vai para um ótimo lugar, e continuou meu irmão. Durante a Revolução, minha família ficou arruinada e eu me refugiei, a princípio, no Franco Condado, e vivi por alguns tempos do trabalho de meus braços. Tinha boa vontade e encontrei o que fazer. Era só escolher. Lá existem fábricas de papel, de azeite, de relógios, de espadas, de objetos de cobre, além de curtumes, destilarias, e não menos de 20 serralherias, das quais 4, a de Lodz, a de Chantillon, a de Agincourt e a de Beure são as mais importantes. Creio não ter me enganado e que são esses mesmos os lugares de que meu irmão falou, porque ele interrompeu a explicação e dirigiu-me a palavra. Boa irmã, por acaso não temos nenhum parente por aquela região? Respondi, tínhamos alguns, entre eles o Sr. Lucene, capitão dos guarda-barreiras de Pontarlier durante o antigo regime. É verdade, continuou meu irmão, mas em 93 não existiam mais parentes, cada um só podia contar com seus próprios braços. Portanto, trabalhei. Minha irmã, e em Pontarlier, para onde vai o Sr. Jean Valjean, há uma indústria patriarcal e encantadora. São as fábricas de queijo que lá chamam de fruitieres. Então meu irmão, ao mesmo tempo que dava de comer àquele homem, explicou-lhe detalhadamente como eram as fruitieres de Pontarlier. Eram de 2 espécies, das grandes granjas, propriedades dos ricos, onde há 40 ou 50 vacas, cujo leite produz de 7 a 8 mil queijos por verão, as cooperativas, dos pobres ou camponeses das montanhas, com pastos comuns para as vacas, repartindo posteriormente a produção. Pagam a um queijeiro, a quem chamam de grurin, o qual recebe o leite dos associados 3 vezes por dia e marca minuciosamente as quantidades trazidas. O trabalho das fábricas começa pelos fins de abril, e pelos meados de junho os queijeiros conduzem suas vacas para as montanhas. O homem, à proporção que comia, ia se mostrando mais animado. Meu irmão fazia-o beber desse bom vinho de Malves que ele mesmo não é capaz de provar porque, como costuma dizer, é muito caro. Enquanto isso, falava-lhe todas essas coisas com a costumeira hilaridade, que você bem conhece, entremeando suas palavras de ditos jocosos para me agradar. Ele insistiu muito sobre esse trabalho do grurin, como se desejasse que o homem compreendesse, sem aconselhá-lo diretamente, ser essa uma ótima ocupação para ele. Uma coisa particularmente me impressionou. O homem era como já lhe disse e, no entanto, durante todo o jantar e por toda a noite, à exceção de algumas palavras sobre Jesus, ditas na hora em que ele chegou, meu irmão não proferiu nada que o fizesse lembrar quem ele era nem quem era o meu irmão. Parecia-me uma ocasião propícia para fazer-lhe um sermão e acentuar a diferença do bispo em relação ao grilheta, deixando assim a marca de sua passagem. A alguém poderia parecer que era o caso de, tendo esse desgraçado entre as mãos, nutrir-lhe o espírito ao mesmo tempo que o corpo, repreendendo-o, aconselhando-o moralmente, ou mesmo mostrando-lhe piedade para exortá-lo a se comportar melhor no futuro. Meu irmão nem lhe perguntou de onde era e qual havia sido a sua história, porque nesta estaria incluído seu crime, e ele parecia evitar tudo o que ele o pudesse lembrar. Assim aconteceu que, em certo momento, quando meu irmão estava falando dos montanheses de Pontarlier, que têm um suave trabalho bem perto do céu e são felizes porque são inocentes, ele parou de repente, pensando haver na palavra inocentes algo que pudesse ofender o pobre homem. À força de reflexão, creio haver compreendido o que se passava no íntimo do meu irmão. Sem dúvida, pensava que aquele Jean Valjean devia ter sempre presente no espírito toda a sua miséria e que o melhor era distraí-lo e fazê-lo crer,
embora por um momento, que era uma pessoa como qualquer outra, mostrando-se a ele em toda a sua simplicidade. Não é essa a essência da caridade? Não é algo de verdadeiramente evangélico, minha boa senhora, essa delicadeza de abster-se de sermões, de moral e alusões? Não é essa a melhor piedade, quando um homem tem algum ponto doloroso? É o mesmo que não tocá-lo absolutamente. Parece-me que era esse o pensamento do meu irmão. Em todo caso, o que posso dizer é que, se pensou em tudo isso, não deu demonstração alguma, até para mim foi, do princípio ao fim, o mesmo homem de todas as noites, jantando com esse Jean Valjean do mesmo modo como se estivesse em companhia do preboste, padre Gédéon, ou do vigário da paróquia. No fim do jantar, estávamos comendo figos, quando bateram à porta. Era a senhora Gerbaldo com o filhinho ao colo. Meu irmão beijou a criança na fronte e me pediu 15 soldos, que eu tinha comigo, para dar a de Gerbaldo. Durante esse tempo, o homem já estava desatento ao que se passava. Não falou mais e parecia muito cansado. Quando de Gerbaldo se foi embora, meu irmão rezou a ação de graças e depois, voltando-se para ele, disse: "O senhor deve estar precisando de muito repouso." Magloire tirou a mesa bem depressa. Compreendi que precisávamos recolher-nos logo para deixar que o viajante pudesse dormir, e subimos, às duas, para nossos quartos. Todavia, um instante depois, mandei-me Magloire colocar na cama dele uma pele de cabrito montês da Floresta Negra, que comumente fica no meu quarto. As noites são muito frias e serviria para aquecê-lo bastante. Pena que esteja velha e já quase sem pelo. Meu irmão comprou-a quando esteve na Alemanha, em Tottlingen, perto das nascentes do Danúbio, como também uma faquinha com cabo de marfim que uso à mesa. Magloire tornou a subir quase em seguida, rezamos nossas orações na sala que serve para estender as roupas e depois fomos para nossos quartos sem dizer uma palavra. Depois de ter dado as boas noites à irmã, de Bienvenu pegou de sobre a mesa um dos castiçais de prata, entregou o outro a seu hóspede e lhe disse: "Vou mostrar onde o senhor vai dormir." O homem o seguiu. Como puderam notar, pelo que dissemos anteriormente, a casa estava dividida de tal modo que, para entrar ou sair da capela onde estava a alcova, era preciso passar pelo quarto de dormir do bispo. No momento em que o atravessava, Magloire guardava os talheres no pequeno armário colocado à cabeceira do leito. Era o último cuidado que tomava antes de ir se deitar. O bispo acomodou o hóspede na alcova, onde lhe tinha sido preparada uma cama de lençóis alvíssimos. O homem colocou o castiçal sobre uma pequena mesa. "Vamos", disse o bispo, "desejo-lhe uma boa noite. Amanhã cedo, antes de partir, vai beber uma xícara de leite quente, tirado de nossas vacas." "Obrigado, senhor vigário", disse o homem. Apenas pronunciara essas palavras tão cheias de paz, de repente sem transição, ele fez um movimento estranho capaz de gelar de medo as duas santas mulheres, se estivessem presentes. Ainda hoje é-nos difícil explicar claramente o que o impeliu naquele instante. Quereria ele prevenir ou ameaçar? Ou obedecia simplesmente a uma espécie de impulso instintivo e oculto a ele próprio? Voltou-se bruscamente para o ancião, cruzou os braços, e fixando sobre seu anfitrião um olhar selvagem, exclamou com voz rouca: Esta agora! Francamente, o senhor me acolhe e ainda me deixa dormir ao seu lado." Interrompeu-se e acrescentou com um riso em que havia algo de monstruoso: "Por acaso, já pensou bem no que está fazendo? Quem lhe pode garantir que eu já não tenha assassinado alguém?" O bispo respondeu: "Isso compete a Deus." Depois, gravemente, movendo os lábios como quem diz uma oração ou fala consigo mesmo, levantou os 2 dedos de sua mão direita e abençoou o homem, que não se inclinou e, sem se voltar para trás, reentrou em seu quarto. Quando se hospedava alguém na alcova, corria-se, de lado a lado, uma cortina de sarja que escondia o altar da capela. O bispo, passando em frente a esse cortinado, ajoelhou-se e rezou uma pequena oração. Um momento depois, estava em seu jardim, caminhando,
sonhando e contemplando, com toda a alma e o pensamento, essas grandes coisas misteriosas que Deus mostra à noite aos olhos que se mantêm abertos. Quanto ao homem, estava realmente tão exausto que lençóis tão brancos lhe seriam desnecessários. Apagar a vela soprando o ar pelas narinas, como fazem os forçados, deixou-se cair na cama com a roupa que estava e imediatamente adormeceu. Dava meia-noite quando o bispo voltou do jardim para seus aposentos. Alguns minutos mais tarde, todos dormiam naquela pequena casa. Capítulo 5. Tranquilidade. Depois de ter dado as boas noites à irmã, de Bienvenu pegou de sobre a mesa um dos castiçais de prata, entregou o outro a seu hóspede e lhe disse: "Vou mostrar onde o senhor vai dormir." O homem o seguiu. Como puderam notar, pelo que dissemos anteriormente, a casa estava dividida de tal modo que, para entrar ou sair da capela onde estava a alcova, era preciso passar pelo quarto de dormir do bispo. No momento em que o atravessava, Magloire guardava os talheres no pequeno armário colocado à cabeceira do leito. Era o último cuidado que tomava antes de ir se deitar. O bispo acomodou o hóspede na alcova, onde lhe tinha sido preparada uma cama de lençóis alvíssimos. O homem colocou o castiçal sobre uma pequena mesa. "Vamos", disse o bispo, "desejo-lhe uma boa noite. Amanhã cedo, antes de partir, vai beber uma xícara de leite quente, tirado de nossas vacas." "Obrigado, senhor vigário", disse o homem. Apenas pronunciara essas palavras tão cheias de paz, de repente sem transição, ele fez um movimento estranho capaz de gelar de medo as duas santas mulheres, se estivessem presentes. Ainda hoje é-nos difícil explicar claramente o que o impeliu naquele instante. Quereria ele prevenir ou ameaçar? Ou obedecia simplesmente a uma espécie de impulso instintivo e oculto a ele próprio? Voltou-se bruscamente para o ancião, cruzou os braços, e fixando sobre seu anfitrião um olhar selvagem, exclamou com voz rouca: "Ah! Esta agora! Francamente, o senhor me acolhe e ainda me deixa dormir ao seu lado." Interrompeu-se e acrescentou com um riso em que havia algo de monstruoso: "Por acaso, já pensou bem no que está fazendo? Quem lhe pode garantir que eu já não tenha assassinado alguém?" O bispo respondeu: "Isso compete a Deus." Depois, gravemente, movendo os lábios como quem diz uma oração ou fala consigo mesmo, levantou os dois dedos de sua mão direita e abençoou o homem, que não se inclinou e, sem se voltar para trás, reentrou em seu quarto. Quando se hospedava alguém na alcova, corria-se, de lado a lado, uma cortina de sarja que escondia o altar da capela. O bispo, passando em frente a esse cortinado, ajoelhou-se e rezou uma pequena oração. Um momento depois, estava em seu jardim, caminhando, sonhando e contemplando, com toda a alma e o pensamento, essas grandes coisas misteriosas que Deus mostra à noite aos olhos que se mantêm abertos. Quanto ao homem, estava realmente tão exausto que lençóis tão brancos lhe seriam desnecessários. Apagar a vela soprando o ar pelas narinas, como fazem os forçados, deixou-se cair na cama com a roupa que estava e imediatamente adormeceu. Dava meia-noite quando o bispo voltou do jardim para seus aposentos. Alguns minutos mais tarde, todos dormiam naquela pequena casa.